A cronologia da maior crise de saúde no mundo em um século. 31 de dezembro de 2019. China informa a OMS sobre pneumonia misteriosa em Wuhan. No dia seguinte, China fecha mercado em meio à suspeita de que animais vendidos ali teriam detonado o contágio. Coreia do Sul age rápido e impõe testes e quarentena a quem chega da China. Chineses divulgam o genoma do vírus. É um coronavírus semelhante ao da SARS e da MERS. 11 de janeiro. China registra a primeira morte. Em cerca de 3 meses, seriam mais de 100 mil em todo o mundo. 20 de janeiro. Casos começam a surgir em outros países. Primeiro caso do coronavírus nos Estados Unidos. We have it totally under control. It's one person coming in from China. Cerca de um mês após o início do surto, China põe cidades inteiras em quarentena. OMS reconhece emergência na China. This is, though, an emergency in China. But it has not yet become a global health emergency. It may yet become one. Jair Bolsonaro faz primeira menção ao tema à imprensa. Estamos preocupados, mas a situação não é alarmante, diz presidente. Ainda não há casos confirmados no Brasil. Presidente americano diz no Twitter: poucos casos nos Estados Unidos. Oferecemos ajuda à China. Nossos especialistas são extraordinários. Primeiro caso registrado na Alemanha. OMS declara emergência global. Our greatest concern is the potential for the virus to spread to countries with weaker health systems and which are ill prepared to deal with it. Rússia fecha a fronteira com a China. Other countries have suspended flights to China, halted road traffic and stopped Chinese citizens entering. E Itália registra oficialmente seus primeiros casos. In Italia siamo nella linea di massimo rigore in funzione preventiva. Siamo assolutamente nella condizione di poter tranquillizzare tutti i cittadini. La situazione è assolutamente sotto controllo. China chama a atenção do mundo com construção de hospital em apenas 10 dias. Mas também com a morte por coronavírus do médico que foi acusado por autoridades de espalhar boatos ao alertar colegas sobre o surto ainda em dezembro de 2019. Bolsonaro sanciona a lei aprovada pelo Congresso que permite ao governo impor isolamento aos cidadãos em situações de emergência. 34 brasileiros que estavam em Wuhan chegam a Goiás para a quarentena de 18 dias. A lot of people think that goes away in April with the heat, as the heat comes in. Typically that will go away in April. We're in great shape though. We have 12 cases, 11 cases, and many of them are in good shape now. We have a new name for the coronavirus. The World Health Organization has officially called it COVID-19. A OMS batizou a doença de Covid-19. Co de corona, V de vírus, D de disease, que é doença em inglês, e 19 do ano em que surgiu. E o vírus foi chamado de SARS-CoV-2. Enquanto mortes avançam, a OMS critica a prioridade dada por governos ao combate ao terrorismo. To be honest, a virus is more powerful in creating political, economic and social upheaval than any terrorist attack. Coreia do Sul desenvolve kits para testes em massa da doença. 14 de fevereiro. França registra a primeira morte na Europa. O mais amplo estudo da doença feito na China indica que apenas 5% dos casos são graves. Cerca de 80% têm sintomas leves ou moderados. Uma imagem chama a atenção do mundo. Em pronunciamento sobre o coronavírus no Irã, ministro sua sem parar. Itália tem 6 mortes e um governo aparentemente confiante. Italia è un paese sicuro, è un paese su cui si può viaggiare, si può venire a fare del turismo. Ci sono alcuni
diciamo alcune aree delimitatissime. Um dos motores econômicos da Itália lança a campanha Milão Não Para, estimulando atividades econômicas e sociais. No Irã, o presidente diz que o coronavírus não pode se tornar uma arma para inimigos pararem o trabalho e a produção no país. Em 26 de fevereiro, o Brasil tem seu primeiro caso oficial, uma pessoa que esteve na Itália. It starts with a problem that they have in China. And you say, that's too bad. Then I close the border. I said, just in case. And we have 15 people instead of thousands of people. E na Itália, o ministro das Relações Exteriores culpa o que ele definiu como cobertura exagerada da mídia por impacto na economia. 28 de fevereiro, primeira morte nos Estados Unidos. Em pouco mais de um mês, o país seria o novo epicentro da doença. NASA mostra redução da poluição na China pela queda na atividade econômica. E papel higiênico some das prateleiras pelo mundo e vira alvo de disputas. Not one bag. Call the police. Diretor da OMS alerta que países não estão encarando a emergência global com seriedade suficiente. A ameaça requer reação agressiva. This epidemic is a threat for every country, rich and poor. The solution is aggressive preparedness. Não há motivo para pânico. Seguir rigorosamente as recomendações dos especialistas é a melhor medida de prevenção. Donald Trump diz não estar preocupado. Mortes sobem mais de 50% na Itália. O tom no governo italiano muda radicalmente. Stiamo affrontando un'emergenza. Bolsas de valores têm piores quedas desde 2008. Com 366 mortes, Itália entra em quarentena nacional. A Itália vive seu pior momento desde o fim da Segunda Guerra Mundial. O governo do primeiro-ministro Giuseppe Conte tomou medidas mais drásticas para conter o vírus quando a Itália já tinha mais de 400 mortes e as infecções já eram difíceis de rastrear. Enquanto isso, em um trem na Austrália, Obviamente, temos um momento, uma crise, uma pequena crise, né? No meu entender, é muito mais fantasia a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propala ou propaga pelo mundo todo. 11 de março, OMS declara pandemia global. Primeira-ministra alemã afirma que até 70% dos alemães serão infectados e determina testes em massa. Faltam testes no Brasil e em vários países. Coreia do Sul testa 15 mil pessoas por dia. A Organização Mundial de Saúde, de forma responsável, classificou a situação atual como pandemia. Cette épidémie est la plus grave crise sanitaire qu'ait connue la France depuis un siècle. Com 429 mortes, líder supremo do Irã pede que forças armadas considerem possibilidade de ataque biológico. Secretário de Comunicação da Presidência tem diagnóstico de coronavírus após voltar de uma viagem presidencial aos Estados Unidos. Ele seria o primeiro de uma série de infectados que fizeram parte da comitiva do governo. 13 de março, Estados Unidos declaram emergência nacional. O país registra 47 mortes, mas Donald Trump diz ver progresso. We've made tremendous progress. When you compare what we've done to other areas of the world, it's pretty incredible. And as you know, Europe was just designated as the hotspot right now, and we closed that border a while ago. I want to know if you are in contact with the Brazilian President Bolsonaro after a member of his delegation who was with you Saturday was tested positive. He's doing a fantastic job for Brazil, and as you know, he tested negative, meaning nothing wrong this morning, and we got that word. Coreia do Sul divulga redução na velocidade de contágio. Diz ter mais casos de cura do que novas infecções. Nesse mesmo dia, uma família em São Paulo decide manter uma festa de aniversário. Não há recomendações de isolamento no país. 2 semanas depois, 3 irmãos com mais de 60 anos estariam mortos. O que muitos países tentam agora é evitar um aumento brusco do número de doentes. Em português, claro, achatar a curva é simplesmente ter menos pessoas doentes ao mesmo tempo. Isso significa desacelerar a disseminação do vírus para que o número de casos não fique tão concentrado em um curto período de tempo.
Dessa forma, eles se espalhariam ao longo de meses e não de semanas. Italianos cantam de suas janelas. Imagem corre o mundo. Ainda sem contraprova de teste, Jair Bolsonaro deixa a residência oficial e interage com manifestantes em protesto. Paulo Guedes anuncia injeção de 147 bilhões na economia. Trabalhadores e empresários aguardam ansiosamente por detalhes. Presidente volta a criticar medidas de quarentena. Se afundar a economia, acaba qualquer governo, acaba o meu governo. É uma luta de poder. If I get corona, I get corona. At the end of the day, I'm not going to let it stop me from partying. There's more serious things out there like hunger and poverty. I think they're blowing it way out of proportion. Brasil tem primeira morte por Covid-19 e 234 casos da doença. Presidente volta a criticar medidas de isolamento. A vida continua, não tem que ter histeria. Pronunciamento de Bolsonaro gera panelaços pelo Brasil. O pânico não leva a lugar nenhum. Repito que o momento é de grande preocupação, é de gravidade. Mas devemos evitar que esse clima chegue a nós. Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Seit dem Zweiten Weltkrieg gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt. I don't want to scare anyone, but this is how bad it is in some part of the area where we live. Pela primeira vez, China afirma não registrar infecção local. Com cerca de uma vítima a cada 3 minutos, Itália supera a China em número de mortes. A Argentina anuncia quarentena nacional. Y entiéndase que aquel que no pueda explicar lo que está haciendo en la calle se verá sometido a las sanciones que el Código Penal prevé. Tivemos, se não me engano, a 7ª morte aqui no Brasil, a gente lamenta. A partir de amanhã eu quero falar com o Ministério da Saúde para que todos os óbitos, possam ser disponibilizados. Mandetta afirma que o sistema de saúde pode entrar em colapso em abril. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar não, tá ok? Se o médico ou o Ministério da Saúde me recomendar um novo exame, eu farei. Caso contrário, me comportarei como qualquer um de vocês aqui. Itália tem mais de 4.000 mortes. È la crisi più difficile che il paese sta vivendo dal secondo dopoguerra. Há mais de 300.000 registros da doença no mundo, mais de 13.000 morreram e outros 93.000 que chegaram ao hospital se recuperaram. Trump diz no Twitter: não podemos deixar que a cura seja pior do que a doença. Médicos em todo o mundo fazem apelo para que as pessoas fiquem em casa. Profissionais de saúde são aplaudidos pelo mundo. In the last few years, Japan has asked for the Olympic Games to be postponed for a year. Com quase 2.000 mortos pela doença, Irã recusa ajuda internacional por receio de espionagem. Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada. O que se passa no mundo tem mostrado que o grupo de risco é o das pessoas acima dos 60 anos. Então, por que fechar escolas? No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. 157 países fecham escolas. Crianças infectadas pouco adoecem, mas podem transmitir vírus para os mais velhos. Preghiamo. Enquanto isso, no Vaticano, o Papa reza em uma praça de São Pedro vazia. Dio onipotente e misericordioso, guarda la nostra dolorosa condizione. La barca, c'erano anche altre barche con lui. Vocês já devem ter visto que nesse vídeo eu tô num lugar um pouco diferente.
é que hoje eu tô trabalhando da minha casa. E nesse vídeo que eu gravo aqui da minha sala hoje, estou trabalhando de casa, como a maior parte da nossa equipe. Estados Unidos passam a China em registros de infecções. Já são mais de 500 mil no mundo. A maioria se cura, mas grau de imunidade a novas infecções ainda é incerto. FMI pede que 20 países mais ricos do mundo dobrem investimento em pacotes de resgate. Mais de 3 milhões de americanos dão entrada no seguro-desemprego. 500 mil de britânicos se oferecem como voluntários para ajudar no sistema público de saúde, entregando medicamentos e fazendo ligações para pessoas vulneráveis. Primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, é o primeiro chefe de governo a anunciar diagnóstico positivo. Ele se isola imediatamente. I've developed mild symptoms of the coronavirus, that's to say, a temperature and a persistent cough. And on the advice of the chief medical officer, I've taken a test that has come out positive. O Brasil definitivamente não pode parar. O governo brasileiro produz campanha semelhante à que Milão fez um mês antes. Juíza proíbe campanha "O Brasil não pode parar". Contrariando recomendações do próprio Ministério da Saúde, Bolsonaro vai a mercado público no Distrito Federal. O Twitter, o Facebook e o Instagram viraram assunto no mundo inteiro porque simplesmente apagaram publicações do presidente Jair Bolsonaro. Os porta-vozes dessas redes sociais dizem que o presidente brasileiro disseminou conteúdos que desinformam, que podem colocar os brasileiros em risco e, mais ainda, que podem causar danos reais às pessoas. Essas imagens mostravam Bolsonaro conversando com vendedores ambulantes, cercado de pessoas tirando fotos, fazendo selfies, gravando vídeos, coisas que vão totalmente contra as recomendações da Organização Mundial da Saúde e do próprio ministro da Saúde brasileiro, o Luiz Henrique Mandetta. Com 3.400 vítimas, Estados Unidos passam a China em total de mortos. Bolsonaro reconhece divergências com o ministro da Saúde, mas descarta a demissão. Olha, o Mandetta já sabe que a gente está se bicando há algum tempo, já sabe disso, tá? Eu não pretendo demiti-lo no meio da guerra, não pretendo. Situação em áreas pobres preocupa. No Equador, famílias não conseguem enterrar corpos. Oiga, llévese eso! Como lo tengo! O mundo tem mais de 1 milhão de casos confirmados e 53 mil mortos. Sem citar Mandetta, Bolsonaro diz que alguns auxiliares viraram estrelas e fazem provocações. Mas a hora dele não chegou ainda não, vai chegar a hora dele. Amém. Porque a minha caneta funciona. Amém. Não tenho medo de usar a caneta, nem pavor. Reação de Bolsonaro à crise de saúde torna Brasil destaque no mundo. Pela primeira vez, China não registra mortes, mas com nova alta em casos, teme segunda onda da doença. Em apenas um dia, 22 milhões se cadastram para receber auxílio emergencial no Brasil. 40% não tem conta bancária. Vítimas fatais no Brasil já passam de 1.000 e o país se prepara para enfrentar pico de mortes. Em entrevista, Mandetta reconhece problemas com Bolsonaro. Ele diz que o brasileiro não sabe se escuta o ministro da Saúde ou se escuta o presidente. Donald Trump culpa o OMS por crise e suspende verbas à organização. Today I'm instructing my administration to halt funding of the World Health Organization while a review is conducted to assess the World Health Organization's role in severely mismanaging and covering up the spread of the coronavirus. FMI prevê recessão sem precedentes no mundo. Economia brasileira pode ter queda de 5,3%, a maior em um século. Mandetta anuncia demissão no Twitter. Acabo de ouvir do presidente Jair Bolsonaro o aviso da minha demissão do Ministério da Saúde, escreveu o ministro, que agradeceu a oportunidade de planejar o enfrentamento da pandemia do coronavírus, o grande desafio que o nosso sistema de saúde está por enfrentar. Bolsonaro escolhe o oncologista e empresário Nelson Tais como novo ministro da Saúde.
Tudo aqui vai ser tratado de uma forma absolutamente técnica e científica. Preciso deixar claro que existe um alinhamento completo aqui entre mim, o presidente e todo o grupo do Ministério. PIB chinês despenca 6,8% nos primeiros 3 meses do ano. China revê em 50% o total de mortes. Diz ter revisado registros e incluído vítimas fora de hospitais. Total passou de 3.300 mortes para mais de 4.600. No Equador foi confirmada a suspeita de que dados oficiais não refletiam a realidade. O próprio governo anunciou que houve cerca de 6.000 mortes a mais do que o normal nos primeiros 15 dias de abril. Onde está a luz do fim do túnel dessa pandemia? E se os custos humanos são assustadores, os econômicos também apavoram. São 2,8 bilhões de pessoas em todo o mundo que tiveram que mudar suas rotinas de forma mais ou menos drástica, e o que todo mundo quer saber é: até quando? Sem um tratamento específico ou uma vacina no horizonte de curto prazo, a única defesa do nosso corpo contra o novo coronavírus é o sistema imunológico. A atual crise vem sendo marcada por erros, acertos e perguntas ainda sem resposta. Como controlar o contágio e as mortes sem as medidas de isolamento? Como o mundo vai se recuperar do baque econômico? Mas uma pergunta é crucial diante do alerta constante de cientistas do risco de novas epidemias. Que lições a pandemia global vai deixar para o mundo?